Catecismo da Igreja Católica com o Padre Edivânio. Divulgue nas suas lives, nas suas redes, no seu Instagram, no seu Facebook, na sua página, no seu Twitter. Divulgue para que a gente possa evangelizar e a gente possa também, né, se formar. Dizia o doutor Angélico da nossa igreja, Santo Tomás de Aquino: é preciso conhecer para amar. Isso no século XII, ele diz. No século XVII para o século XVIII, veio uma jovem, irmã religiosa, muito simples, que fez um caminho de santidade extraordinário da pequena via Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela dizia: eu prefiro amar para conhecer. Padre, são duas coisas diferentes? Eu lhes digo, não, é apenas uma coisa. Ambas de santos, ambas levam ao mesmo endereço: amar a Jesus Cristo. Conhecer para amar mais, se aprofundar cada vez mais na fé que você ama, na fé que você se encontrou, e amar para conhecer muito mais. A essência aqui é o amor. Então essa leitura a gente tem que fazer com amor, porque a gente vai conhecer o amor, aprofundar o amor, viver o amor, testemunhar o amor, pregar o amor. Vejam. E eu já quero começar. É a página do Catecismo 21. A página 21. E quero começar por esta imagem que nós estamos vendo. Que tem aí a primeira parte, não é? A profissão da fé. E tem essa imagem. É um fragmento de um afresco das catacumbas de Priscila, em Roma, início do século III, a mais antiga imagem da Santíssima Virgem. No verso da página tem toda a explicação. Por isso que eu disse a você que vamos fazer uma leitura do catecismo. Todo o conteúdo que a gente vai precisar conhecer já está no próprio catecismo. A gente só vai descobrindo esse conteúdo. Você pode ir para o site do Padre Paulo Ricardo, não é? O amigo, o irmão de Dom Henrique. Você pode ir para os sites dos arautos. Eles vão pegar frases, vão pegar os títulos, vão pegar os temas do catecismo e vão pensar, vão refletir. São cursos muito, mas muito bons. Formação. Se você quiser ir lá no site do Paulo Ricardo, do Padre Paulo Ricardo, dos arautos, vejam, do professor Felipe, como eu disse, na divulgação, são bons. Edinaldo Filho diz: sua bênção, Padre, Deus te abençoe, meu querido. Ana Paula Silva dá boa tarde, boa tarde. Rosilda Maria diz que está assistindo. Vejam, mas a minha pretensão e a presunção é fazer uma leitura do texto. Do texto. A gente vai lendo, a gente vai comentando se for preciso, a gente vai pontuando a fundamentação bíblica desta leitura, a fundamentação da patrística, como vocês vão ver, ou seja, dos padres da igreja, os padres apostólicos, os padres, não é? Exegetas, os padres que de fato defenderam a igreja, apologetas, até o século VIII. A gente vai encontrar a fundamentação dos santos.
os santos mártires no início da igreja e os santos que fizeram toda a história da igreja. Um conhecimento histórico da igreja pelos fatos históricos é um conhecimento. E que ele é preciso de conhecermos a igreja pela história. Conhecermos a história da igreja. Mas você quer conhecer a igreja pura, a igreja genuína, a igreja forte, a igreja decidida, a igreja que Cristo fundou verdadeiramente na graça. Conheça a história da igreja pela vida dos santos. Conheça a história da igreja pela vida dos papas. Conheça a história da igreja pelos concílios, ou seja, pelo o magistério da igreja. Nós vamos nos encantar. É uma beleza extraordinária conhecer essa igreja. Essa igreja que é genuinamente 100% palavra de Deus. Veio antes, lembra daquela discussão em nível nacional e até mesmo internacional, quando Dom Henrique disse que primeiro veio a igreja, depois a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, que alguns pastores, e é de conhecimento de todo, não é falta de ética, eu vou dizer, o pastor Silas Malafaia fez aquele vídeo provocante, dizendo que primeiro veio as Sagradas Escrituras e depois a igreja, e aquela polêmica, igreja ou Bíblia. 5 séculos. Olhe para minha mão. 5 dedos. 5 séculos que a igreja viveu sem as Sagradas Escrituras. Depois de 5 séculos, vieram as Sagradas Escrituras. A igreja veio primeiro ou não? A história está aí para comprovar. Só é pesquisar, só é estudar um pouco mais. E essa mesma igreja diz que a palavra de Deus para ela são 3 pilares. O Sagrado Magistério, ou seja, todos os documentos, todos os concílios, todos os sínodos, todas as conferências, todos os papas. Sagrada tradição, a igreja tem uma tradição, a qual eu falei, esse acervo histórico, essa riqueza, desde os padres e as Sagradas Escrituras, meus irmãos. É palavra de Deus. Isso em harmonia, isto, não é? Em sincronia, isto em movimento. Não existe contradição entre o magistério, a sagrada tradição e as sagradas escrituras. Tudo fundamentado biblicamente, como vocês vão ver, que o próprio catecismo ele traz. Mas vamos entender esta imagem antiguíssima que está no afresco das catacumbas de Priscila, em Roma. Essa imagem, entre as mais antigas da arte cristã, apresenta o que é central à fé cristã. O mistério da encarnação do Filho de Deus, nascido da Virgem Maria. À esquerda, vocês estão vendo aí, se vê uma figura de homem que aponta para uma estrela situada acima da Virgem com o menino. Um profeta, provavelmente Balaão, a anunciar que um astro procedente de Jacó se torna chefe. E o fundamento bíblico disso é Número, capítulo 24, versículo 17. Vejam, a fundamentação é a longa espera da antiga aliança e o apelo da humanidade decaída a um Salvador e Redentor. O próprio catecismo, como vamos ver, no número 27, diz isso.
Depois, no número 528, também reafirma. Esse anúncio vê-se realizado com o nascimento de Jesus, Filho de Deus feito homem, concebido por obra do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Essa fundamentação também nós encontramos nos números 27, no número 57, 422 e 488, no próprio Catecismo da Igreja Católica. Isso é preciso depois com calma, porque não temos tempo aqui, apenas 1 hora de leitura. Mas você que tem o Catecismo, está descobrindo, você pode ir conferindo. O próprio Catecismo é a resposta dele mesmo. Como as Sagradas Escrituras também. Podemos ser biblista, podemos ter uma teologia bíblica, podemos fazer exegese, hermenêutica, esses palavrões, padre. Um estudo sério, científico da Bíblia com ela mesma. Com as notas de rodapé, com os comentários que os próprios biblistas, ao escreverem e comentarem, já coloca e conferindo as citações. Por exemplo, o primeiro capítulo do Gênesis, versículo 1, já nos aponta e nos indica, não é? O primeiro capítulo de Número, capítulo, veja, 1, versículo 20. E para a gente confirmar, a gente vai lá. E o mesmo tema que a gente leu em Gênesis 1, 19, vai confirmar. Que maravilha, não é? Assim também é o estudo do Catecismo. Maria o traz ao mundo e o dá aos homens. Assim ela é a figura mais pura da Igreja. Que maravilha! Você confere no número, no Catecismo 967. Veja. Maria traz, veja, o mundo, Deus aos homens e dá os homens a Deus. Ela é a figura mais pura da Igreja. Olhando para ela, nós podemos entender a Igreja. Por isso que os mariólogos, os estudiosos de Maria dizem: o que nós falamos de Maria, falamos da Igreja. O que falamos da Igreja, falamos de Maria. Mas vamos lá começar, depois dessa introdução, pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos pedir a poderosa intercessão daquela que é esposa do Divino Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Você pegou a sua garrafinha d'água para ir tomando água. É importante, água é vida, não é? Está sentado, tem uma mesinha para estudo, para leitura. Pegou a sua caderneta para fazer as notações. Importante pegar as
a caderneta ou o seu marcador para ir marcando e frisando ou sublinhando para o nosso estudo, tá bem? Vamos lá? A partir do número 26 do Catecismo, página 21. Tem assim, para a gente entender como está estruturado o Catecismo. Você sempre vai ver primeira sessão, segunda sessão, terceira sessão. Veja aí, vamos começar com a primeira sessão. Tem como título Eu Creio, Nós Cremos. E as sessões estão divididas, dentro de cada sessão tem capítulos e tem artigos, certo? E esses números em algarismo romano são os incisos. É uma linguagem técnica da lei, mas a gente pode chamar de número. Vai ter sessões que tem capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e tem os seus artigos também com os incisos, que são os sublemas, os subtítulos que a gente pode chamar assim, que são sempre os lemas, certo? Vamos lá. E nesse número 26, ele vai explicar o que vai desenrolar nesta primeira sessão, que é o símbolo da fé. Entenderam já, não é? O símbolo da fé, que são 12 artigos. Guarde isso. Vamos estudar o início, os 12 artigos da nossa fé, que são 2, certo? O símbolo apostólico, que é este que a gente reza: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. E tem um outro, niceno-constantinopolitano: creio só Deus, veja, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, aquele que eu liturgicamente faço nas solenidades. São esses 2, e o Catecismo traz o símbolo apostólico com 12 artigos da nossa fé. É importante conhecer os 12 artigos da nossa fé e fazer esse trabalho. Veja, fazer esse trabalho de fato é separar os 12 artigos. É importante separá-lo. Depois eu trago aqui eles todos separadozinho para a gente ir entendendo. Diz assim: quando professamos nossa fé, começamos dizendo eu creio ou nós cremos. Por isso, antes de expor a fé da Igreja, tal como é confessada no credo, celebrada na liturgia, vivida na prática dos mandamentos e na oração, perguntamos-nos o que significa crer. E aqui o Catecismo já está dando, né, a noção como ele mesmo está dividido nas 4 partes. Entendeu? Ou seja, o credo vivido na liturgia, depois vem a moral da igreja, que são os 10 mandamentos, depois vem a vida de Cristo, que são os sacramentos, depois vem a vida de oração, que é a 4ª parte. Perguntamos-nos o que significa crer, portanto. A fé é a resposta do homem a Deus, que se revela e a ele se doa. O que é a fé? E você já pode responder. Talvez, se você não tinha um conceito de fé, o primeiro conceito de fé: a fé é uma resposta do homem a Deus, que se revela e a ele se doa. Veja, Deus que se revela e se doa cotidianamente. Deus que se revela e se doa no universo, no cosmos, na sua criação. Deus que se revela e se doa no próprio ser do homem, como vamos ver isso
aqui no Catecismo da Igreja Católica. Você já está vendo como é riquíssimo entender, a estudar o Catecismo e entendê-lo. A fé, veja, trazendo ao mesmo tempo uma luz superabundante ao homem em busca do sentido último da sua vida, da sua existência. Ao mesmo tempo que Deus se revela e se doa, Ele nos dá esta luz para que nós entendamos a nossa existência. Aquelas 3 perguntinhas que os filósofos faziam, sobretudo os filósofos gregos ou os filósofos chamados jônios. Quem eu sou? Você já conseguiu responder essa resposta? Quem eu sou? De onde eu vim? E para onde eu vou? Essas 3 perguntas. Se quiser fazer a 4ª pergunta, dentro da sua vida, da sua história, da sua existência, qual o meu chamado? Qual o meu chamado? Que vocação eu tenho? Eu vim para quê? Para este mundo. Eu vim para quê? Por isso, vamos considerar primeiro esta busca do homem. Então, é o primeiro capítulo que tem esse título: O homem é capaz de Deus. É uma busca incessante do homem por Deus. Criaste-me para vós, e meu coração está inquieto se não repousar em ti, Senhor, disse Santo Agostinho. Primeiro capítulo, a busca do homem por Deus. O segundo capítulo nessa sessão é este. Em seguida, a revelação divina. Veja, pela qual Deus se apresenta ao homem. O homem busca Deus pelos meios naturais. Deus se revela ao homem pelos meios sobrenaturais. O homem busca Deus pelos meios humanos. Deus se revela aos homens pelos meios divinos. O homem busca Deus pelos meios imanentes materiais. Deus revela-se ao homem pelos meios transcendentais, imateriais. Por isso que o segundo símbolo apostólico, eu disse, niceno-constantinopolitano, porque vem desses 2 concílios, de Niceia e de Constantinopla. São as informações, vejam, conta já. Creio nas coisas visíveis e invisíveis. É o segundo capítulo desta sessão. E, finalmente, a resposta da fé do homem, que dá em Deus. A resposta de fé que nós somos chamados de dar a Deus. Vejam bem o que nos espera. Vamos continuar a nossa leitura. Primeiro capítulo. O homem é capaz de Deus. O inciso 1, o número 1. O subtema desse capítulo é o desejo de Deus. O número 27, o desejo de Deus. O desejo de Deus está inscrito no coração do homem. Opa! Quando Deus criou o homem, quando Deus nos criou, Deus colocou no nosso coração o desejo por Ele. Que maravilha, não é? O desejo de Deus está inscrito no coração do homem. Geni Gomes, você que está me assistindo, quero dizer a você que o desejo de Deus está inscrito no seu coração. Elisângela Maria, o desejo de Deus está escrito no seu coração. Newton Marrocos, ele diz: boa tarde, Padre Edivânio, sua bênção, e que Deus continue te abençoando, iluminando e protegendo. Quero dizer a você que o desejo de Deus está no seu coração. Cláudia Paulina, quero dizer a você que o desejo de Deus está em seu coração.
Que maravilha! Só para citar alguns. Graças a Deus já temos 33 pessoas lendo esse catecismo comigo. E pode aumentar muito mais. Vai evangelizando, vai divulgando. Vejam. Já que o homem é criado por Deus e para Deus. Nós somos criados por Deus e para Deus. Aqui já desbanca o Catecismo da Igreja Católica, fundamentado nas Sagradas Escrituras, os 2 primeiros capítulos que narram a criação, já desbanca todas as outras teorias. Nós cristãos católicos, que teoria nós acreditamos? Criacionismo. O Papa Francisco fez um discurso que não existe contradição entre as outras teorias, quando a teoria da criação é base, é fundamento para as outras teorias. Então a gente pode, numa espécie de devaneio, numa espécie de imaginação, teorizar, não é? A teoria do Big Bang, da grande explosão, não é? Ou a outra teoria, veja, que o homem nasceu da ameba, que o homem nasceu do macaco. A gente pode crer nessas teorias, mas quando a gente tem a teoria da criação como base. Quer dizer, vamos ver aqui o próprio Catecismo da Igreja Católica, que não é preconceituoso e não é ingênuo. Não, veja. Um parênteses aberto, é a teologia pura da nossa igreja, inteligente. E aqui eu quero abrir nesse parênteses que eu abri, vejo para dizer como foi que surgiu o Catecismo da Igreja Católica, que muitos teólogos e muitos que entram na filosofia ou na teologia têm preconceito. Tem preconceito. Depois do Concílio Vaticano II, que foi nos anos de 1962 a 1965, não se entendendo o concílio que foi pastoral, não foi doutrinal, porque o concílio doutrinal ainda não foi superado, o Concílio de Trento. Depois veio o Concílio Vaticano I, que deu continuidade, e o Concílio Vaticano II foi mais pastoral. Os bispos do mundo, todos padres conciliares, chamado assim, não entendendo, a igreja passou 20 anos sem norte, sem orientação. No pontificado de João Paulo II, que hoje para nós é São João Paulo II, os bispos marcharam para Roma, desorientados, pedindo, clamando a São João, ao Papa até então, Paulo II, que fizesse um catecismo orientador para a igreja. E cada diocese estava fazendo, segundo a sua interpretação, segundo o seu conhecimento, segundo, veja, a sua cabeça. E nasceu o Catecismo da Igreja Católica para orientar a igreja, que é catalã, que tem que viver uma fé total. Assim nasceu. No ano de 85, depois de 20 anos, né? Terminou em 65, depois de 20 anos, mais 20 anos, 85, nasceu o Catecismo da Igreja Católica. E diante desse catecismo, tantos outros catecismos que não são diferentes, são tirados daqui, mas simplificados, como o de pergunta e resposta, como o Yucat para os jovens. Vejam,
o de Bento XVI, de pergunta e resposta, são todos fundamentados, não são diferentes. Não é outra doutrina nem outra teologia, não. Todos são pautados neste aqui. Fecha parênteses, voltemos. Entenderam? Qualquer coisa pode perguntar aí, viu? Pode colocar a pergunta, vai interagindo comigo, né? Ele nos criou por Deus e para Deus. E Deus não cessa de atrair o homem a si, de fisgar o homem, de vir também ao encontro do homem. Veja que maravilha. Aqui não só é o homem que tem esse desejo por Deus e de Deus, é Deus também que tem o desejo do homem. Por nós, é o encontro dinâmico. Eu vou ao encontro de Deus, Deus vem ao meu encontro. Eu vou à procura de Deus e Deus está sempre à minha procura. Que maravilha! Deu para entender, Marta França? Que Deus está sempre à sua procura. Ana Maria Soares, Deus está sempre à sua procura. Ana Paula Silva, Deus não lhe abandona jamais. Vejam, e somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Somente em Deus que nós encontramos a verdade e a felicidade, que em última análise, mesmo inconscientes, nós procuramos a verdade e a felicidade para sermos felizes. Que maravilha, né? Como é riquíssimo apenas este número 27, vejam, que tem correspondência no lado aí do seu catecismo, o lado direito, você que está na frente para ele, ou pode ser no lado esquerdo, outros números que nos faz aprofundar e confirmar isso, que esse número 27 está dizendo, o 355, o 1701 e o 1718. Você que vai sendo conquistado pelo catecismo, você que vai tomando o gosto do catecismo, vai saboreando o catecismo, vai examinando também o catecismo da Igreja Católica. Anderson Brito, seja bem-vindo à nossa live, lendo o catecismo da Igreja Católica com o Padre Edivânio, o nosso seminarista. E o Gênesis, vejam, ou melhor, a Gaudo et Spes, o número 19 e 1, diz assim: o aspecto mais sublime da dignidade humana está nesta vocação do homem à comunhão com Deus. Este convite que Deus dirige ao homem de dialogar com ele começa com a existência humana. Começa com a vida. Veja, não apenas com a criação do universo, do cosmo, ou do cosmo. Não. Com a criação, mas com a existência humana. Quando Deus nos confeccionou, quando Deus com suas mãos trabalhou, não nos deixou apenas um boneco, mas insuflou nas nossas narinas o hálito da vida e nos deu vida. A partir dali, a existência humana, como diz o Catecismo da Igreja Católica. Pois se o homem existe, é porque Deus o criou por amor. E por amor não cessa de dar-lhe o ser, o próprio ser. E o homem só vive plenamente segundo a verdade se reconhecer livremente este amor e se entregar ao seu Criador. Olha o caminho de volta nosso que nós temos que fazer.
Ao entendermos, ao concebermos que fomos criados por Deus por amor, a nossa resposta a Deus tem que ser também por amor. Por isso que depois da experiência que João, evangelista, o apóstolo do Senhor, que foi o único que não foi martirizado, até tentaram, colocaram ele no caldeirão com óleo fervente, ele saiu ileso. O único que morreu na longevidade para aquela época, em que se morria com 40 anos, com 50, ele foi até 100 anos. O único que reclinou na cabeça do mestre e dali do seu coração já entendeu que Deus é amor. E escrevendo o seu evangelho, ele traça este amor de Deus por nós. Tendo a revelação do Apocalipse, ele mostra a finalidade de Deus para nós, que é amor. E escrevendo as 3 cartas de São João 1, primeira, segunda e terceira, ele coloca como um refrão a única certeza da sua vida: Deus é amor. E depois dos 80 anos, acorriam pessoas para pedir conselho, as mais variadas situações. A única resposta, o único conselho que ele dava: amar, amar e amar. Tem gente por aí repetindo esta frase, amar, 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 colocando santo tal, santo fulano, cicrano. Todos os santos repetiram o que João, o jovem, o moço, fez a experiência da sua vida, e que nós somos chamados também, no estudo e pelo estudo do Catecismo da Igreja Católica, na sua teologia pura, na sua liturgia pura, na sua doutrina pura, no seu dogma puro, na sua moral pura, na oração da Igreja, somos chamados a amarmos. E que a nossa vida seja uma expressão do amor, do amor, do amor de Deus. O padre, onde está esse documento Gaudi et Spes? Está aqui, ó. Documentos do Concílio Ecumênico Vaticano II. Ela é uma constituição da Igreja. A Gaudium et Spes. Olha aqui. É uma constituição da Igreja. Eu vou mostrando os livros, o fundamento. Vejo nos documentos, no magistério, aquilo que eu falei no início desta live. Vamos para o número 28. Em sua história e até os dias de hoje, os homens têm expressado de múltiplas maneiras sua busca de Deus por meio de suas crenças e de seus comportamentos religiosos. Orações, sacrifícios, cultos, que são liturgias, e meditações. Aqui coloca o Catecismo da Igreja Católica. Apesar das ambiguidades que pode comportar, estas formas de expressão são tão universais que o homem pode ser chamado de um ser religioso. E aqui a Igreja Católica, veja, não é preconceituoso, não marginaliza nem discrimina as outras religiões. Porque aqui não está falando somente do cristianismo, não está falando apenas da Igreja Católica, está falando das múltiplas expressões de religiosidade. Aqui ele fala da religião, que no latim quer dizer religare. O que é religião? É ligar novamente, religar novamente o homem a Deus. Esta busca incessante do homem que tem por Deus, que é a busca da verdade e da felicidade. Agora atenção, está dizendo que todas as formas e expressões religiosas são boas, salvam?
Aí, meu irmão, é como a gente diz aqui no Nordeste, é mais 500. É mais 500. Vamos dar a César o que é de César, vamos dar a Deus o que é de Deus, vamos colocar cada coisa no seu lugar, sem preconceito, sem preconceito. Eu não posso dizer que a expressão, não é, de uma religião, que ela quer chamar religião Umbanda, dentro, aliás, o Candomblé, dentro da Umbanda e Quimbanda, que aquela pessoa que fez o despacho lá na encruzilhada para fazer um malefício para outra pessoa, agrada a Deus. Deus que nos criou e nos criou na sua máxima perfeição, o bem, é o Deus que agora agrada lhe fazer o mal. Não, cuidado. Cuidado com esse discurso. Tem um curso, não é? E tem cursos chamados aí, não é? De pós-graduação, de mestrado, não é? Da religião e das religiões, que coloca tudo no mesmo saco e mistura, né? E os gatos começam a rasgar. Não, não, não. Vamos aprender com o Catecismo da Igreja Católica. Sim, nós manifestamos a nossa religiosidade. Cada um manifesta. Para saber distinguir entre o bem e o mal. Veja o que os Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos de 23 a 28 diz. De um homem só, Deus fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, fixando os tempos anteriores determinados e os limites de seu habitat. Tudo isto para que procurasse a divindade, e mesmo se as apalpa delas, ou seja, na escuridão, com a vista embaçada, se esforçasse por encontrá-la. Embora ele não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Vai dizer o apóstolo Paulo. É um Deus que elege, é um Deus que escolhe. Vejam, no Antigo Testamento, a religião era o quê? Politeísta. Várias, múltiplas, muitas religiões. E por isso tinha também muitos, múltiplos deuses. Mas o Deus verdadeiro, em que nós amamos e honramos, diz diante dos povos, eu sou o Deus verdadeiro. Eu sou Javé. E escolheu um povo, e esse povo teve que hastear a bandeira para esse Deus e deixar os outros deuses. Ana Célia está conosco, não é? Ana Maria, Jacira, Paula Viana, graças a Deus. Vamos dar continuidade. 29, número 29. Mas esta união íntima e vital com Deus, e aqui, mais uma vez, a Gaudium et Spes, número 19, diz isso, pode ser esquecida, ignorada e até rejeitada explicitamente pelo homem. Isso é muito fácil, não é? Tem filosofias, correntes filosóficas, correntes antropológicas, correntes, veja, psicológicas, correntes sociais que não acreditam em Deus. Os ateus, os pagãos que são metade religioso e metade ateu, os indiferentes, sobretudo depois da Revolução Francesa, aqui no continente ocidental, e que nós somos fruto desta corrente, dessa mentalidade, porque somos ocidentais, de tirar Deus do centro da história,
tirar Deus do centro da revelação, não é? Não é o teocentrismo mais, mas o antropocentrismo, o homem no centro. E este homem não se contentou em tirar Deus do centro do universo, mas se rebelou contra Deus totalmente, a tal ponto que numa filosofia nietzschiana decreta a morte de Deus. A morte de Deus. A morte deste Deus dos cristãos no lilismo. Veja. A ponto de uma filosofia marxista dizer que Deus é o ópio dos homens, é a droga, é a bebida, e que nós servimos porque nós estamos drogados. Somos iludidos. Explicitamente, é a liberdade que Deus deu ao homem, o homem tem a liberdade de negar a Deus. Não apenas de buscar a Deus, mas de negá-lo. Tais atitudes podem ter origens muito diversas. Essas origens. A revolta contra, veja, o mal no mundo pode nos convencer que Deus nos abandonou, que Deus até mesmo criou o mal. É uma grande discussão filosófica, se Deus criou o mal ou não. A ignorância ou a indiferença religiosas, as preocupações com as coisas do mundo e com as riquezas. Mateus capítulo 13, versículo 22. Quero conferir. Mateus 13, 22, vejam. Que vai colocar isso e vai fundamentar o que o catecismo está dizendo. Olha o que ele diz. O que foi semeado no meio dos espinhos é quem ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele fica sem fruto. O fundamento. É as parábolas desse domingo que nós estamos ouvindo, não é? Um coração que tem argila, viu? Que é fecundo. Porque Jesus vai, quando explica aos discípulos, vai dizer que a semente germinou, brotou, cresceu, a planta, os espinhos sufocam. Quais são esses espinhos? O Catecismo da Igreja diz. Esses espinhos são os múltiplos interesses. Olha aqui. As preocupações do mundo pela vida e também pela riqueza, o dinheiro, o daimon, o Deus dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de amar um e desprezar o outro, e vice-versa. Como é belíssimo, como é gostoso o Catecismo da Igreja Católica. Você lendo o Catecismo da Igreja Católica, você lê as Sagradas Escrituras, percebeu? Você conhece a história da Igreja. Você entende mais de teologia, aprende a fazer teologia. Você conhece os padres da igreja, conhece o magistério dos documentos, vai conhecer os santos. É um estudo, meu irmão, completo. O Catecismo da Igreja Católica. Vamos adiante. O mau exemplo dos crentes, nós que damos mau exemplo, as correntes de pensamentos hostis, a religião e, finalmente, essa atitude do homem pecador que, por medo, se esconde diante de Deus e foge diante do chamado. E aqui temos outros fundamentos. Gênesis, capítulo 3, versículos de 8 a 10. Qual é o contexto? Para a gente não ir sempre conferindo, mas está... Depois você pode conferir, não é? Foi o pecado de Adão e Eva. Deus, todas as tardes, visitava o casal. Quando eles pecaram,
eles se esconderam de Deus porque estavam nus, porque tinham pecado. E Deus pergunta: aonde estás? Por que te escondes? Porque eu estou nu. Veja. E diante do chamado, Deus foge diante do chamado de Deus. E aqui a gente tem o ícone do fujão, né? Jonas. É Jonas, capítulo 1, versículo 3. Jonas, que foge de Deus, que não quer ir para Nínive. Tudo isso, sobretudo o mau exemplo dos crentes, o nosso mau exemplo, o nosso contra-testemunho, faz com que as pessoas se tornem indiferentes, faz com que as pessoas se tornem pagãos, faz com que as pessoas se tornem ateias, ou as pessoas comecem a acreditar a todo tipo de sorte. Não é? Aí vira o crente, cai na crendice, na superstição, vai acreditando em tudo. Tudo é bom, nada faz mal. E a gente costuma dizer, se fazer o bem, o mal não faz. Veja. Ou a gente pode também fazer um misticismo. E o que é isso? Vem de mística, mas é uma mistura de espiritualidades. Pode ser até mesmo dentro da igreja, com as espiritualidades boas, saudáveis, não é? Você quer experimentar de tudo, beber de todas as fontes dentro da igreja. Ou você pode beber da fonte do yoga, beber da fonte da meditação transcendental, não é? Um pouquinho do budismo, um pouquinho do confucionismo, veja. Um pouquinho do pentecostalismo, neopentecostalismo, as outras dessas comunidades eclesiais, e perde a identidade. Perde a identidade. Não sabe mais o que é e a quem serve. Vamos dar continuidade. Número 30. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, diz o salmista 105, versículo 3. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, que busca a sua face. Se o homem pode esquecer ou rejeitar a Deus, este, de sua parte, não cessa de chamar todo homem a procurá-lo, para que viva e encontre a felicidade. Olhem a intenção de Deus. Vejam a vontade de Deus. Quando Ele percebe que nós deixamos de procurá-lo, que estamos desviados, que lhe damos a costa, que lhe somos frios e indiferentes, Deus não cessa. Eu cesso. Eu me canso. Eu me fadigo de procurar a Deus. Mas vai precisar de 2 missas no domingo. Eu já rezei, padre. Já rezei. Rezar de novo. Oxe, que coisa chata. Não é? Eu me canso o tempo todo. Eu me fadigo o tempo todo. Sobretudo pessoas que querem novismos. Pessoas que querem modismo. Pessoas que não querem cair na mesmice religiosa. Tem que sempre estar buscando coisas novas. Pessoas que não conseguem lhe relacionar com a rotina, com o seu dia a dia. Meu irmão, minha irmã, já olhou para o rito? O rito é imutável. Sobretudo o rito da igreja, a Santa Liturgia. E por isso que até mesmo nós padres, me desculpe se tem algum padre me acompanhando, mas eu não quero falar de mim mesmo, né? Falar de padre é falar de mim mesmo. Veja, mas muitas vezes nós pecamos na Santa Liturgia porque queremos criar as criatividades que o nosso querido em memória Dom Henrique tanto ele denunciava.
Nós não nos contentamos, não aguentamos, parece o rito como ele é, de vivê-lo, de rezá-lo, de encarná-lo na nossa vida. É queremos criar, colocar as fantasias, os desejos, né? E me desculpe dizer, viu, tem paroquiano que abusa, que aperreia, tem paroquiano que é chato, porque vê padre Cicrano, padre Beltrano fazendo isso na paróquia dele e vem com todo jeitinho dar sugestão a gente pra gente fazer também, não é? Você conhece leigo assim? Veja. Ah, porque a paróquia tal tá fazendo isso, e por que o senhor não faz? Tá cantando essa música, porque o Padre Marcelo Rossi, com todo o amor que eu tenho ao Padre Marcelo Rossi, viu? Eu acho um homem de Deus, um homem de oração. Mas que está fazendo isso, trazendo músicas gospels para a Santa Liturgia. Veja, enchendo de músicas protestantes dentro da liturgia. Padres com passinhos dentro da liturgia, dançando dentro da liturgia. Não, nada disso cabe. Nada disso cabe. Se você não aguenta, então não é para questionar a Santa Igreja Católica, a Santa Liturgia. Primeiro a gente se questiona. Por quê? Questiona os nossos conhecimentos, questiona os nossos esforços, questiona a nossa fé. Questiona a nossa fé. Vamos adiante. Mas esta busca exige do homem, vejam, todo o esforço de sua inteligência, a retidão de sua vontade e um coração reto. E também o testemunho dos outros que o ensinam a procurar a Deus. Aqui parece que 4 elementos são essenciais. 4 elementos são essenciais para não perdermos a motivação, para não perdermos o ardor, para não perdermos o encanto por nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Santa Igreja Católica, na procura incessante por Deus. Primeira coisa é o esforço, da inteligência, do entendimento. A retidão da vontade, do coração, portanto, um coração reto. E o testemunho também. Quais são os nossos referenciais? Para quem a gente está olhando na fé? É importante para quem a gente olha e tem como referencial. Você tem como referencial os homens daqui da terra que são pecadores, que podem escandalizar, que pode, lhe decepcionar. Precisamos de alguns ícones, não é? Precisamos, mas sobretudo olhemos para os santos. Olhemos, tenhamos, não é? Essa devoção. Queiramos os santos como um amigo, como uma vida. Já estão nos céus, deram testemunho aqui, como crentes, como homens e mulheres. Vejam, aprendamos com sua vida, examinemos a sua vida para crescermos na nossa fé. Me desculpa a expressão, viu? E a associação, temos que montar nas costas desses homens para crescermos na nossa fé, no seu testemunho, nos seus exemplos, nas suas buscas. Os que foram totalmente desapegados de si e que buscaram incessantemente nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus único, e que Ele nos mostra a face do Pai. Olha o que Santo Agostinho diz na sua confissão, no livro Confissão, no primeiro livro, o número 1. Vós sois grandes, ou seja, vós sois grandes, Senhor, e altamente digno de louvor. Grande é o vosso poder e a vossa sabedoria não tem medida. E o homem, pequena parcela de vossa criação, pretende louvar-vos.
precisamente o homem que, revestido de sua condição mortal, traz em si o testemunho do seu pecado e de que resistes aos soberbos. A despeito de tudo, o homem, pequena parcela de vossa criação, quer louvar-vos. Vós mesmo o incitais a isto, fazendo com que ele encontre suas delícias no vosso louvor, porque nos fizestes para vós, e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em vós, disse Santo Agostinho. E em um dos prefácios da nossa Santa Liturgia, Eucaristia, diz justamente isso. Vejam, sem precisares dos nossos louvores, vós concedeis a alegria de vos louvar, Senhor. Ele não precisa dos nossos louvores, mas nos concede a alegria de louvá-lo, por misericórdia, por compaixão. O segundo livro, meus queridos irmãos e irmãs, vamos dar continuidade amanhã, porque já é 3 horas, vejam, e 12 minutos. Já se passaram 1 hora de live, não é? 1 hora e rapidinho. Então, quero ficar por aqui. Estamos no primeiro capítulo desta primeira sessão, não é? Que tem o homem é capaz de Deus. Fizemos. E vamos amanhã dar continuidade no segundo inciso, que tem as vias de acesso ao conhecimento de Deus, a partir do número 31. Marque aí, número 31. Vejam, a gente dá continuidade e amanhã, às 2 horas da tarde, a gente tem um encontro marcado para ler o Catecismo da Santa Igreja Católica com o Padre Edivânio. Quero agora, não é, rezar uma Ave Maria e vos abençoar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora da Conceição, a Imaculada, que esmagou a cabeça da serpente, São Bento, São Miguel Arcanjo e São Padre Pio, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.